Senhor é bom, amém? Queridos, eu quero compartilhar aqui uma breve palavra com vocês, que o Senhor ministrou meu coração para que nós possamos orar, mas eu preciso antes compartilhar com você essa palavra, porque nós vamos orar sobre a palavra, amém, queridos? A nossa oração, ela tem efeito, o Senhor, Ele nos ouve, mas quando você ora a palavra, o que te dá garantia não é o que você fez uma boa oração, mas é porque o Senhor cumpre com a palavra dEle. Aleluia. E sabe, amados, nós estamos aí sendo ministrados por uma mensagem, por uma série de mensagens que nós estamos recebendo do Senhor. E hoje foi muito bom porque a Carol me mandou o estudo lá do Ministério Infantil. E foi tão interessante que ela me mandou e falou: Natália, olha aqui, qual que é o tema da mensagem desse mês? Obrigada, Ju. E estava lá, obediência, irmãos. E assim, eu não tinha sentado com elas, combinado, assim, a gente dá algumas orientações para os meninos no louvor, né? E algumas coisas. E eu falei, que bênção, Carol, que maravilha, sabe, irmãos? Isso mostra o quanto esse assunto, o quanto esse tema, ele é do interesse de Deus e precisa ser do meu interesse e do seu também. Meus queridos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 11. Queria que nós pudéssemos fazer essa leitura juntos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 8. Eu quero destacar com você essa parte. Nós vamos continuar, eu vou continuar ministrando essa palavra no domingo. Então, eu quero só dar uma introdução aqui para vocês, para nós orarmos, amados. Hebreus no capítulo 11, no versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado... Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pela fé... a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Agora vamos dizer comigo: Abraão obedeceu. Agora com voz de quem está vivo. Abraão obedeceu. Aleluia, queridos. Amados, o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. E o Espírito Santo me chamou a atenção a algo muito interessante. Como eu disse para você, nós estamos falando sobre obediência. É interessante porque, além de Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado mais no Novo Testamento do que Abraão. Amados, e eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês aí num dos versículos que faz uma das menções assim que mais, na minha opinião, tá? Mais fazem o meu coração assim tremer, mexe comigo por dentro. Porque eu vou dizer para vocês que se eu não fizer nada de muito grandioso aqui, mas quando eu não tiver aqui, alguém fizer uma menção dessa com meu nome, para mim já valeu a pena. Na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, Tiago, ele faz uma menção sobre Abraão, amados, que mexe muito comigo. Irmãos, e assim, na verdade, sempre mexeu demais, porque fala muito sobre o que nós vamos falar aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, ele vai fazer a seguinte declaração. Ele fala que Abraão é um amigo de Deus. Olha lá, irmãos. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído ou imputado como justiça, e ele foi chamado de... Aí, irmãos, a gente observa na palavra que Jesus também vai falar o seguinte: que aquele que de fato ama Ele, não é aqueles que dizem que amam, mas são aqueles que fazem o que Ele pede.
E sabe, queridos, o que eu consigo compreender aqui através do Espírito Santo dessa palavra? Que Abraão, ele foi um dos mais citados depois de Moisés pelo Novo Testamento. Você vai encontrar várias menções e Tiago dá esse título para Abraão. Nas Escrituras ele fala assim, olha, ele é um amigo de Deus. E aí, amados, a gente observa também em Gálatas 3:7, que o apóstolo Paulo vai dizer para os Gálatas que nós, todos os crentes de todas as gerações, são chamados filhos de Abraão. Amado, você entende que os bebês que nasceram agora, que não têm a idade da razão, quem aqui não tem filhos, levanta a mão. Quando seus filhos nascerem, quando eles crescerem, quando eles estiverem na idade da razão e eles escolherem Jesus, eles ainda serão chamados filhos de Abraão. Você sabe o que isso significa? E eu quero chamar a sua atenção sobre isso. A importância e o impacto de Abraão na história, através da sua obediência. O impacto que a sua obediência, que a obediência de numa casa, pode gerar, não só na sua vida, mas na vida da sua família e das gerações que ainda vão vir. Sabe, amados, o que o Senhor ministrava ao meu coração, que infelizmente a gente tem a obediência a Deus como se fosse só mais uma coisa para agradar a Deus. E não é. Quando nós observamos aqui, a Bíblia mostra que boa parte da vida desse homem chamado Abraão, desde Gênesis, desde a primeira menção do nome de Abraão em Gênesis, que foi em Gênesis 11:26, nós não temos muitos relatos sobre a infância de Abraão, sobre a sua juventude, porque a primeira vez que ele aparece, que o nome dele aparece é em Gênesis 11:26. Quando naquele momento, o Senhor então fala algo com ele. Agora, embora nós não saibamos muito sobre o que aconteceu, sobre o seu nascimento, sobre como foi a sua trajetória, sua infância, quando a Bíblia traz o relato sobre Abraão, amados, Abraão já tinha 75 anos de idade, para você ter uma ideia. E que momento que foi esse? Em Gênesis 11:28. Registra que Abraão, ele morava numa terra que chamava Ur dos Caldeus, uma cidade muito influente. Só que aquele lugar, amados, aquele povo, era um povo que vivia em práticas de idolatria muito fortes. Vivia num ambiente muito alterado, muito adulterado, com relação aos deuses que eles adoravam. E Terá, que era o pai de Abraão, em outras palavras para você entender, Terá não era convertido. Terá não era crente. Mas Abraão era um homem que era temente a Deus. Então, é aí, amados, que nos primeiros versículos de Gênesis 12, nós vamos observar, a partir do versículo 1, é quando Deus então fala, a palavra fala, ora então disse o Senhor a Abraão. Amados, quando é que acontece um diálogo? Quando existe duas pessoas, não é isso? Você vai observar que, na maioria das vezes que vai falar de Abraão, vai dizer assim, olha, então o Senhor disse. Então falou o Senhor para Abraão. Então disse o Senhor para Abraão. Por quê, amados? Porque Abraão não era amigo de Deus. O que Abraão tinha com Deus? Relacionamento e intimidade. Abraão conversava com Deus, amados. Mas Abraão não era um homem que só ouvia a Deus, não. Você vai perceber aqui, quando ele aparece, é aquele momento que Deus chega para ele e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai de perto do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar. E eu também vou abençoar, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas em ti. Amados, Deus convoca Abraão a deixar sua casa em Harã. E ele diz para ele ir para uma terra que ele mostraria.
Aí ele também faz promessas para Abraão. Primeiro ele fala: Abraão, eu estou te prometendo uma terra. Segundo ele fala: Abraão, a promessa é para que você vá gerar uma grande nação. Terceira promessa que Deus faz: Abraão, você vai ser um homem abençoado, e todos serão abençoados através da sua vida. Sabe o que é interessante? Que aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 8, você lê a resposta de Abraão para o que o Senhor falou com ele. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, o que ele fez? Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Amados, qual que é a parte principal que eu quero fixar no seu coração nessa noite? O nível da nossa obediência está ligado à profundidade da intimidade que temos com Deus ou não. Você e eu só vamos obedecer se nós tivermos conhecimento suficiente de quem deu a ordem. Você e eu muitas vezes não obedecemos a Deus porque não confiamos nele o suficiente. Nós, amados, hesitamos em obedecer porque a gente não tem muitas vezes esse relacionamento de intimidade com Deus. De Deus falou, não importa, eu vou obedecer. Amados, eu quero ensinar algo para vocês aqui nessa palavra. Muitos pensam assim: Deus mandou Abraão sair de perto da família dele. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus mandou Abraão sair do meio da família dele, Deus não estava mandando Abraão abandonar a família dele. Deus estava mandando Abraão abandonar as práticas que a família dele adotava. Só que para abandonar as práticas da família dele, para abandonar os deuses, para abandonar a idolatria, Abraão teve que sair daquele ambiente. Sabe que tem pessoas, amados, que quando converte, não fala mais com os parentes. Sabe que tem pessoas que quando se convertem, tornam-se tão críticas, que não conseguem estar no mesmo ambiente mais do que eles. Querido, não confunda. Estar no mesmo ambiente não é agir nas mesmas práticas que eles. E de fato sim, durante algum tempo da nossa vida, nós vamos ter que sair do ambiente da nossa parentela. Um dia o irmão Leandro falou: pastora, olha, eu vou falar com você, porque lá o negócio é difícil, porque lá é assim, porque lá é assado. Ele precisou sair do ambiente da parentela dele. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. E qual que é o impacto da obediência que causa através da vida de uma pessoa? Amados, olha para vocês verem que interessante. Quando a gente fala da história de Moisés, o que você mais lembra da história de Moisés? Pode falar, gente. O que vocês mais lembram quando fala de Moisés? Qual que é a primeira coisa que vocês lembram? O mar, né? Beleza. Quando se ouve falar de Davi, qual que é a primeira coisa que você lembra? Derrubou Golias, derrubou o gigante, derrotou o gigante, né? Quando você ouve falar de Elias, o que você lembra? Sei que tem muita coisa. A carruagem de fogo, né? Quando você lembra de Elias, de Eliseu, porque enfrentou os profetas de Baal, aí colocou fogo na água, foi aquele redemoinho, foi aquela situação toda. Beleza. O que você lembra quando fala de Abraão? O Ender falou ali de Isaac. Sabe o que chamou a minha atenção? Abraão não foi um homem que fez coisas extraordinárias. Você não vê a Bíblia falar que Abraão ressuscitou um morto. Você não vê a Bíblia falar que Abraão curou um cego. Você não vê a Bíblia falar que Abraão abriu o mar para o povo, né? Que foi junto com o mar que Deus abriu. Você não vê a Bíblia falar que Abraão derrotou um gigante, ou como Sansão derrubou um monte de homem com a queixada de um jumento. Você não vê falar. Só que é o seguinte: a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós, quando você lê a palavra aqui, em Hebreus 10, diz que pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ele recebeu. Ele obedeceu. E sabe o que eu aprendo com essa mensagem, querido? Não diz aqui que, e caindo fogo do céu, Abraão obedeceu. E abrindo o mar, Abraão obedeceu. Não. E pela fé, Abraão obedeceu. Quando Abraão entrega Isaac, amados, por que Abraão obedeceu? Porque Abraão conhecia o Deus que estava pedindo para ele, querido.
Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de obedecer? Porque a gente não conhece o Deus que é suficiente para te mostrar o lugar, mesmo que você não saiba onde será. Sabe por que a gente tem dificuldade de obedecer? Por que a gente hesita? Deus fala com você e comigo, faz isso, gente. Deus, será? Molha aqui para me ver, Senhor. Você vê Abraão fazer isso? Filho, faz isso, é o melhor para você. Deus, mas e se não der certo? Deus, mas e se? Deus, mas isso e aquilo? Amados, em algum momento você na Bíblia vê Abraão hesitar em obedecer a Deus? A maior virtude de um filho é obediência ao pai. Querido, se um filho, ele puder dar toda a riqueza do mundo para o pai, mas ele não der obediência, o que você como pai prefere? Riqueza ou obediência? Fala a verdade, vocês que são pais. O que vocês que são pais prefeririam? A riqueza, o luxo, a fama ou a obediência e a honra dos seus filhos? E por que você acredita que Deus é diferente? Amados, muitos de nós estamos preocupados com performance no altar. Muitos de nós estamos preocupados em mostrar coisas. Muitos de nós estamos preocupados em ajuntar, em mostrar que o fogo cai do céu e que tem carruagem de fogo. Irmãos, não que essas coisas não sejam de Deus. Não que essas coisas não sejam viáveis. O que eu quero que você entenda é que todos esses homens e mulheres só viveram essas coisas por causa de um motivo só: obediência. O segredo de uma vida de sucesso, querido, não é talento, é obediência a Deus. O segredo de uma vida bem-sucedida, querido, não é o quanto você pode fazer, mas é o quanto eu decido obedecer ao Senhor. Amados, a palavra diz que pela fé Abraão, quando ouviu, ele logo obedeceu a Deus. Querido, quantos de nós estamos hesitando, nos deixando fazer com que a gente não deixe para trás coisas que Deus já falou para a gente deixar, por obediência a Ele? Quantos de nós hesitamos em deixar para trás o que nos é familiar, amados? Você acha que foi fácil para Abraão partir sem conhecer aonde ele estava indo? Seria a mesma coisa que eu falar com a irmã Ângela assim: irmã Ângela, sai aqui na rua e vai andando aí. Mas para onde? Vai andando aí, que a hora que chegar eu vou falar com a senhora. Ô irmão, imagina você, se hoje você recebe uma convocação e fala aqui, ó, arruma suas coisas aí, irmã Silvana, arruma tudo aí, põe num caminhão e vai. Para onde? Vai que eu vou te mostrar. Mas e minhas coisas? E minhas plantinhas? Pastora, mas e se lá não tiver supermercado? E se lá não tiver salão? Imagina Deus falando. Imagina Abraão falando para Deus: Deus, mas e se lá não tiver manicure para Sara? Deus, mas e se lá não tiver escola para o menino quando o menino nascer? Deus, mas e se lá não conseguir trabalho? Deus, mas e se lá for violento? Deus, imagina se lá a casa não for boa? Se a terra não for legal? Amados, não. Abraão tinha tanta profunda intimidade e conhecimento com Deus, que quando Deus falou para ele, vai, a Bíblia diz que ele não hesitou, ele pegou e foi. E quantos de nós, amados, estamos hesitando obedecer a Deus, colocando um monte de coisas na frente, dizendo: Senhor, mas eu não consigo, Senhor, mas eu não posso, Senhor, e se não der certo? E irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus fala algo, não é porque Ele vai fazer, quando Ele fala algo é porque Ele já fez. Deus não fala algo, Leandro, e diz assim: deixa eu pensar o que eu vou fazer com o Leandro, deixa eu pensar o que eu vou fazer com o Endler. Amados, não. A Bíblia diz que quando Deus fala é porque já está feito. E por que a gente ainda não viu? Porque a nossa obediência, a nossa entrega é rasa. Você vê Abraão, um homem comum, amados, era um homem comum, vivendo no meio de um povo idólatra. Talvez, querido, essa é a sua situação. Talvez você é o único cristão na sua casa. Talvez o seu marido, talvez sua esposa, seus pais, seus irmãos não são cristãos. E aí você pensa: meu Deus, mas como que vai ser isso? Deixa eu te dar uma notícia: a obediência de um pode redimir não apenas uma casa, mas toda uma nação, querido.
Quando você decide obedecer a Deus, se você ainda não entendeu, Ele está querendo cobrir toda a sua descendência, toda a sua casa, toda a sua família. É por isso que vale a pena obedecer, querido. Vale a pena você se entregar. Vale a pena você confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Amados, a palavra diz que Abraão creu. Qual era a garantia que Abraão tinha de que Deus ia mostrar e que Deus realmente ia dar a terra para ele? Ele conhecia em que ele confiava. Deixa eu te perguntar uma coisa. O quanto você conhece de Deus para confiar nas ordens que Ele está te dando? O quanto você crê que Deus, Ele vai ser fiel para te sustentar se Ele te der uma orientação? O quanto você tem crido, o quanto eu tenho crido que o Senhor, Ele vai cumprir com a palavra dEle naquilo que Ele me falou. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Obediência é uma característica que não pode faltar na vida daqueles que dizem que amam o Senhor. Porque não basta só apenas eu estar disposto para ouvir, eu preciso me dispor para obedecer. Amado, pensa algo comigo aqui. Imagina se tudo que Deus tivesse falado com você e comigo, a gente tivesse obedecido. Será que a gente ia estar melhorzinho? Se tudo que Deus tivesse te falado, se tudo que Ele deixou aqui a gente tivesse, Deus, é para fazer isso? Amém, assim seja. Deus, então é isso que o Senhor quer? Não importa, vai doer, mas amém, é isso que vai acontecer. Deus, então é isso que o Senhor quer de mim, mas e fulano e ciclano? Não, melhor é obedecer ao Senhor, porque o Senhor é que é digno. Então eu creio. Estou vendo o chão não? Eu creio. O Senhor falou? Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Você está sentado em algo que não existia. Você está debaixo de um teto que não existia. Você está ouvindo alguém que não acreditava, mas que um dia decidiu obedecer ao Senhor. Não tinha chão, era igual a música, a casinha da música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, porque na casa não tinha chão. Não tinha parede. Muitas vezes a ordem que Deus vai te dar não vai ter substância, não vai ter imagem, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus, querido. Então seja o que for que Deus está te falando para fazer, creia, acredite, porque Ele vai fazer, querido. Tudo que Ele pede é que nós venhamos crer. Tudo que Ele pede é que nós venhamos acreditar, tão somente ao ponto de dizer, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei, porque Deus disse que assim será. Eu não sei de que forma, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, mas se Ele diz, é porque assim será. Quantas coisas nós temos abortado na nossa vida, amados, porque nos falta a posição de obediência. Infelizmente nós criamos o hábito apenas de achar que sermos bons ouvintes é suficiente. Não, amados, é preciso ouvir e obedecer. É preciso ouvir e obedecer. Muitas vezes nós ficamos acumulando informação. Querido, eu quero te dizer com todo amor nessa noite, Deus está te chamando para tomar uma posição de obediência na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua casa está esperando uma posição de obediência sua. Sua família está esperando uma posição de obediência. Esta cidade está esperando uma posição de obediência minha e sua. Querido, eu quero encerrar aqui e deixar essa palavra para o seu coração. Quais são as ordens que Deus tem te dado? Você já esqueceu das coisas que Deus tem te falado? Quantas delas você tem aplicado o seu coração e falado, Senhor, eu creio, mas e se, e talvez, e se não, querido, isso não faz parte do caráter de Deus. E se, será, não, isso não tem a ver. Quando Ele te fala, é porque assim é. Sabe, querido, nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Quantos de vocês aqui já passaram por mudanças difíceis na sua vida? Levanta a mão, querido. Quantos
Quantos de nós passamos por mudanças, por situações incômodas na nossa vida, amados, aonde a gente não queria ir? Aonde você pensou assim, poxa vida, eu estou tão bem aqui, agora que eu estava achando que estava tudo legal, aí de repente você, vem, muda tudo, você fala, achei que ia melhorar, estava ruim, agora ficou pior. Algo de errado não está certo. É porque é incômodo mesmo. Mas eu quero te entregar essa palavra nessa noite. Você vai precisar enfrentar o incômodo para que você seja alguém que o Senhor possa usar e que através da sua obediência, não só você seja abençoado, mas todas as pessoas que o Senhor colocar na sua vida serão abençoadas. Você quer uma prova disso? Se alguns anos atrás eu só tivesse escutado a Deus, não tivesse obedecido, você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui nesse endereço. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus aqui, querido? Aqui. Você pode dizer assim, olha, vou te dizer, viu? Vou te falar, tá? Querido, eu posso te dizer que eu não consigo contar quantas experiências com Deus eu já tive aqui. Aqui mesmo, nesse lugar. E sabe, queridos, quando eu ouvi a voz do Senhor, Ele me disse assim, deixa sua casa, deixa sua parentela, deixa o seu país, deixa o seu conforto. E eu falei, Deus, como é que vai ser isso? E Ele falou, você vai. E sabe, irmão, foi muito difícil. Eu sempre conto isso daqui porque a obediência vai marcar a sua vida para sempre, assim como marcou a minha. E sabe, irmão, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu deixei a minha mãe, quando eu deixei a minha família, quando eu deixei a amiga lá chorando no aeroporto. E quando aquele avião subiu, é como se eu nunca vou me esquecer dessa cena, irmãos. Eu vi, sabe quando você arranca uma plantinha? Assim, e aí ela vem com a raizinha e com a terrinha dela, assim, agarradinha. Eu senti que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava sendo arrancada da minha terra. E eu vi aquela cena, Deus me deu aquela visão assim, aquela plantinha pequena, sabe, amados? E ela estava agarradinha com a raiz assim. Deus falou comigo assim, olha, assim eu estou fazendo com você. Eu estou te tirando com a sua raiz intacta, porque aonde eu te plantar, você vai florescer. E foi verdade, irmãos. Floresci lá onde Ele me plantou. E aí quando chegou a hora de voltar, sabe, irmão, olha, nunca tinha saído nem da cidade de Betim, sem falar aquele idioma, irmão, como foi duro, tá? Eu fiquei durante 15 dias igual muda, porque eles falavam lá muito rápido, eu não conseguia entender. E eles perguntavam, você é muda? Eu fala, não. Irmão, como foi duro, sabe? Eu me lembro até hoje quando eu cheguei naquele quartinho, que era o lugar onde eu ia ficar. Irmão, era o primeiro dia de 9 meses. Quando eu deixei lá, eu falei, misericórdia, aonde que eu estava com a minha cabeça? Irmão, eu caí em mim. E quando eu cheguei lá, eu falei, onde que eu estava com a minha cabeça? Me deram uma pancada na nuca, só pode eu acordei aqui agora. Irmãos, vou falar com vocês a verdade, eu caí naquele chão. Eu chorava igual um bebê. Irmãos, mas eu chorava, era como se eu fosse virado do avesso. Porque eu me vi num caminho sem volta. Eu sabia que depois que eu tinha aceitado aquele desafio de obedecer ao Senhor, de largar tudo aqui por amor a Ele, eu pensei, se Ele está me chamando para fazer isso agora, o que vem pela frente não é menor. E sabe, amados, não foi menor mesmo. Porque quando eu voltei, deixa eu te contar uma coisa. O meu ato de obediência não mudou só a minha vida. Mudou a vida da minha casa, mudou a vida da minha família. Está mudando a sua vida, que vai mudar a vida da sua família, que vai mudar a vida de famílias e mais famílias e famílias. O que eu quero dizer para você? Os seus desejos, eles morrem em você, mas a sua obediência, ela pode ficar para sempre na história. Quando você abre mão de você, para você fazer o que Deus quer, quando você renuncia à sua vontade, para fazer a vontade de Deus, não pare em você, querido. O que Deus está te pedindo, querido? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a falar com o Senhor. Sabe, querido, cada um de nós temos uma história, cada um de nós somos de um jeito.
Mas eu quero te dizer que a obediência também é um posicionamento. Quando Abraão decidiu obedecer, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Certamente ele tinha medos, como eu e você. Certamente ele tinha dúvida. Certamente ele tinha apego com aquele lugar onde ele estava. Era a família dele, era o seu lugar. Era confortável estar ali. Querido, eu não sei aonde você está encostado. Eu não sei aonde você está enraizado, que você não quer largar. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está te chamando para sair fora da sua tenda. O Senhor está chamando você para olhar as estrelas. O Senhor está chamando você para contar a areia do mar, querido. O Senhor está te chamando para vivenciar aquilo que você não pode mensurar, porque é muito maior do que você. E eu quero te dizer, isso vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. E não só a sua vida nunca mais vai ser a mesma, mas a vida de muitas e muitas outras pessoas. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra nessa noite. Senhor, eu creio e eu posso, debaixo da tua graça, me identificar com Abraão. E eu tomo meus irmãos também aqui pela mão nessa noite. E eu quero te dizer que nós somos a geração de Abraão aqui hoje, nesse lugar. Nós somos a geração daqueles que querem se dispor a andar, mesmo sem saber para onde, ao ponto de somente a nossa confiança em Ti ser o suficiente. Senhor, eu quero juntamente com eles dizer aqui, declarar, que ainda que não saibamos como, de que forma, a nossa confiança no Senhor venha a ser tão profunda, ao ponto de não te pedirmos explicações, e apenas confiarmos completamente no Senhor. Quem sabe um dia, alguém vai dizer o nome de cada um de nós aqui, e vai falar, fulano, era amigo de Deus. Ah, essa pessoa aqui conheci, era uma amiga de Deus. Porque o que Deus falava, ele obedecia. O que Deus falava, ela obedecia. Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite, o Senhor venha mostrar a cada um de nós aqui de forma particular o que temos que deixar, Senhor. O que temos que abandonar para que possamos caminhar neste lugar. Porque se a obediência é um lugar, a desobediência também é. A desobediência é um lugar amargo, um lugar de dor, um lugar de remorso e não de arrependimento, um lugar de peso, um lugar de acusação. Enquanto a obediência é um lugar de paz, é um lugar de refrigério, é um lugar de milagres, é um lugar da manifestação da glória do Senhor. É um lugar, meu Deus, de vivenciarmos aquilo que nós jamais poderíamos imaginar. Senhor, então nessa noite, eu te peço que essa palavra venha enraizar no coração de cada um de nós. E eu te louvo, Pai, porque Abraão viveu essa história com o Senhor, mas ele já não está mais aqui. Agora somos nós, Pai. E eu quero vivenciar essa história com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, que está se confundindo. Ah, mas eu não sei se isso é de Deus, querido. Eu quero te dizer que o talvez já é um não. Se Deus já te falou não, mas você está tentando procurar meios de não fazer o que Ele está te dizendo, nessa noite eu quero te dizer, não resista, se renda, obedeça ao Senhor. Porque certamente você vai entrar na terra que Ele te prometeu. Certamente você vai vivenciar aquilo que Ele separou, aquilo que Ele reservou para você. Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é pela fé. Enquanto você esperar as condições perfeitas para obedecer a Deus, você nunca vai obedecer. Você acha que eu estava preparada, querido, quando eu obedeci? Irmão, você acha que eu estava preparada, irmão? Estava não. Ainda não estou hoje. Mas sabe, eu orava ao Senhor, falava, Senhor, eu me lembrei, sabe, amados, que eu nunca fiz pedidos extraordinários assim para Deus. Que eu quero dizer assim, coisas, né, mirabolantes. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás eu sempre fazia uma oração e ainda faço. E hoje o Espírito Santo me lembrou dela. E eu falava, Senhor, deixa eu te obedecer. Senhor, deixa eu ser sua amiga. Senhor, me ensina a te obedecer. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não é difícil agradar a Deus sem obediência, não. É impossível.
Como um filho que obedece e honra ao pai, Deus está procurando aqueles que desejam obedecer. Sabe qual que é o segredo de viver coisas extraordinárias? Obediência. Sabe por que eu vivi isso, irmão? Eu sou de uma família humilde. Sabe, que quando eu recebi esse desafio, eu falei: Senhor, Bariloche, que bairro que é esse? Argentina, que cidade que é essa? Irmão, Deus podia ter me mandado para Contagem, tinha Jocum aqui. Eu falei: Senhor Jesus, sabe o que é, irmão? O que te surpreende é quando você obedece ao seu pai. Ele pode todas as coisas. Entrega para o Senhor, querido. Não porque você espera receber algo, mas entregue porque você conhece e você confia no Senhor sobre todas as coisas. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, queridos. Domingo nós temos culto às 9 da manhã, às 18h30. Venha participar conosco. Você que trouxe o dízimo para devolver, você trouxe uma oferta, você quer fazer isso no gasofilaço, está aqui. Você quer fazer pelo Pix, está aí. Vai, daqui a pouco. Funcionou não, daqui a pouco funciona. Aí tem um QR Code na sua cadeira aí, tá? Também você pode olhar, pode ser por aí também. Ah lá, irmão, apareceu, tá vendo? Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor venha continuar falando no seu coração através dessa palavra. É só você dar liberdade, Ele vai continuar falando com você. Amém, querido? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Amém? Queridos, o Senhor abençoe a vida de vocês. Vão em paz. Deixa eu te falar, descansa, querido. Para de ficar virando travesseiro, igual churrasquinho na cama. Deita para dormir. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, irmão. Você sabia que 99% das preocupações que você tem nunca vão acontecer? Não, é verdade. Viu? E não foi nem Deus que revelou para mim isso. Verdade, existem estudos que comprovam, estudos científicos, tá? Isso aqui está na Bíblia, né? De várias formas, enfim, né? Por isso que ele falou, fica ansioso não, gente. Eu sei do dia de amanhã, mas é verdade. 90% melhor das preocupações que você tem, que eu tenho, que nos faz sofrer, nunca acontecerão. Ou seja, melhor confiar, né? Para que você está desgastando sua mente, seu coração com preocupação que você nunca vai passar por ela? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que Ele te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Amados, vão todos em paz. Tenha uma boa noite de descanso, viu? Uma semana, você que vai trabalhar amanhã, que o Senhor te renove, viu? O Senhor renove suas forças, te dê uma semana extraordinária. Você é uma bênção, viu, querido? Não vai sem pegar na mão de 2 ou 3 irmãos e fala assim: olha, não desiste não, permanece. O Senhor está com você, obedece. Amém, queridos?